Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole. Nesse vídeo de hoje eu trago para vocês uma entrevista com uma narcisista. Na verdade, eu vou falar um pouco sobre uma outra também, que é sobre uma entrevista com uma sociopata. Mas essa eu não vou traduzir, mas eu vou deixar aqui para vocês assistirem, tanto a com a narcisista quanto a com a sociopata. São dois canais que eu encontrei, do nada apareceu pra mim, eu comecei a assistir, estão em espanhol. E gente, olha só, antes de começar comentando algumas coisas aqui com vocês. A entrevista com a narcisista é uma longa entrevista, mas eu achei muito interessante. Depois de um tempo, quando a gente começa a entender como eles funcionam, dá um sentimento de pena, mas não pena que eles falam, ai coitada, coitado, minimizando os outros. Um sentimento de compaixão. Não também aquele de você ir lá e querer salvar a pessoa, não é isso, tá? Mas de desejar que essas pessoas possam ter a consciência do que elas estão fazendo. Consciência moral, tá? Porque consciência do mal que elas fazem, elas sabem perfeitamente que é ruim, que é errado. Mas eles não têm a consciência moral, gente, de falar, meu, o que eu tô fazendo com a minha vida, o que eu tô fazendo com os outros, o que isso vai me levar, é uma futilidade sem fim. E você vê, a pessoa fala achando aquilo legal, a pessoa achando bonito. Essa dó que me dá, assim, de falar, meu pai do céu, é muita cegueira espiritual, eles não possuem nada no sentido espiritual. E isso é muito triste, gente, porque é isso que o inimigo faz. Lá no trauma, quando o inimigo entra, por exemplo, você chega, você compra uma casa, né? Você agora é o proprietário dessa casa, proprietária. Você vai entrar na casa, você vai fazer reforma, se você quiser, você vai acender, apagar a luz, você vai fazer o que você quiser, a casa é sua. O inimigo é assim. Quando uma pessoa se deixa dominar pelo ódio e entrega a vida para Satanás, quando ela mata a própria criança dela ali que existe ali dentro, o inimigo entra e a primeira coisa que ele faz é apagar a luz, arrancar o coração, porque como que alguém vai agir sem compaixão, sem empatia pelo outro, se a pessoa tem sentimento, se a pessoa tem um coração? Não, ele vai lá, ele desativa algumas coisas lá no cérebro, tira o coração, e pronto, essa pessoa fica vazia, totalmente dominada por ele, por Satanás, os demônios, né, que ele joga ali na vida daquela pessoa para agir através dele, porque o inimigo, Satanás, os anjos caídos, eles precisam de um corpo para agir. Assim como o Espírito Santo, ele não habita dentro de nós? Sim, nos filhos amados de Deus. Ele age através de nós, o poder dele age através da nossa vida. A mesma coisa Satanás, o poder dele age através das vidas das pessoas que permitem que ele habite ali dentro. Isso para mim está muito claro, porque não tem explicação. Trauma nenhum justifica uma pessoa se tornar uma pessoa diabólica. Nós não temos todas as respostas, né? Eu fico tentando entender. E eu percebi algumas diferenças que eu vou compartilhar com vocês. A que eu vou estar traduzindo aqui, falando nesse vídeo, é uma entrevista com uma narcisista. Também vou deixar aqui para vocês assistirem, porque vocês vendo ali ela, o jeito de falar, o jeito de se mover e tudo mais, você percebe ali direitinho que vem das trevas mesmo, e tudo isso que eu tô falando, a linguagem corporal fala bastante. E você vê algumas diferenças também. A da psicopata é uma jovem de 30 e poucos anos, se não me engano ela tem 30 ou 31 anos hoje, e ela conta, a parte que mais me chamou a atenção, que é na terceira entrevista, bem no finalzinho, inclusive a moça teve até que fazer uns cortes ali. Ela conta que quando ela era pequena, já com 6 aninhos de idade, 7 aninhos, ela já fazia um terror na casa dela, ao ponto da mãe ter que parar de trabalhar por medo do que poderia acontecer ali dentro da casa dela. Ela era a mais nova, é a filha mais nova, e tem mais 3, tudo mulher. Inclusive uma delas ela já elimina porque diz que ela mora em outro país. E as outras 2, ela conta que uma depois dela, né? Ela era a mais nova e tinha a outra que também era a segunda mais nova. A outra que já era maior, que já tinha, eu creio, ela comentou acho que uns 10 anos.
Mas a que sofreu mais foi a que era mais próxima de idade a ela. E ela diz que ela simplesmente fazia um inferno na vida dessas irmãs enquanto a mãe estava trabalhando na escola. Ela mordia as crianças, bullying as crianças, ao ponto da escola chamar e falar: você precisa levar sua filha para fazer alguma análise no médico, um psiquiatra, alguma coisa, porque a gente percebe que não é normal, né? O comportamento dela, não só com as crianças, como com os professores também. Ela mesma fala: imagina, se em casa eu já tentei, a irmã dela, ela diz que cortou a irmã dela com faca, ela acordava de madrugada, esperava a irmã dela dormir, ela vinha com uma faca para pôr medo nessa irmã. E a irmã contava pra mãe, a mãe não acreditava. Não, é sua irmãzinha, 6, 7 aninhos de idade, gente, ela falando, ela já fazia isso. E ela tinha tanta raiva aí, olha só, por que ela tinha ódio dessa irmã? Porque ela dizia que a mãe dava mais as coisas pra ela, que ela era mais bonita. Ela era mais nova, e por que a outra então recebia mais do que ela? Por que a outra, ela disse, nunca faltou nada pra gente, mas pra essa era algo mais especial. Então ela já tinha um ódio, uma inveja dessa irmã. Aí ela disse que ela matou o cachorrinho dessa irmã. Gente, e ela conta assim, ó, como se fosse a coisa mais normal do mundo, ela dá risada. Ela é cirurgiã, diz que é uma ótima profissional, né? Porque eles têm que ser pessoas perfeitas e eles focam naquilo que tem que focar. Então eu percebi que várias coisinhas no método ali de manipulação é bem parecido. Mas os psicopatas, segundo ela, no que ela responde ali, não tem essa preocupação em ser lembrada, não tem medo de morrer, diz ela. Porque já são mortos, né, na verdade. Inclusive, gente, é tão interessante você ver nessa entrevista da psicopata, a moça que está entrevistando ela, eu creio ser uma pessoa empata. E você consegue ver o brilho, a energia que existe ali ao redor, né, dessa pessoa, e ela lado a lado, você vê uma coisa opaca, não tem um brilho, é um olhar. Ela é bonita assim fisicamente, né, exteriormente, mas você vê que é uma coisa escura. E ela fala que não tem cura, que não tem um jeito, segundo os psiquiatras, que já nasceu assim, o caso dela já nasceu assim, ela nunca sentiu essas coisas. Ela diz que sente as emoções, mas não como nós. Só que ela diz que tristeza, ela nunca sentiu tristeza, nunca se deprimiu. Narcisistas muitos sim, e tem medo, muitos deles, a maioria tem medo de morrer, porque já sabe para onde vai se não se arrepender, né? Outra coisa interessante que ela cita, esse negócio de hoovering pra ela não existe, os psicopatas é mais assim, ó, eles estão ali, eles conseguem o que ele precisa, o que ela precisa de você, o que interessa, conseguiu, tchau, e é pra sempre, é como se você realmente tivesse morrido pra eles. Outras coisas que ela cita, que se eu lembrar aqui eu vou falando pra vocês, que eu vejo que é diferente dos narcisistas, fora essas que eu acabei de citar aqui. O nome do canal vou deixar aqui, que é meio complicado de falar, tá? Se vocês quiserem depois acompanhar o canal dele também. Eu creio que ele é psicólogo, mas não tenho certeza. A moça comentou alguma coisa ali na hora da entrevista e ele é bem assim, sabe? Você percebe que ele faz perguntas já com aquela, não digo raiva, né? Mas é uma coisa assim que dá na gente de falar, meu, como pode a pessoa fazer essas coisas e não ter o menor sentimento pelo outro, né? E aí ele começa falando, né? O que te levou a vir aqui, a entrar em contato com ele? Porque ela mandou uma carta pra ele falando que queria gravar essa entrevista no canal. Daí ela fala, não sei, te escrevi porque, obviamente, a verdade é que eu não tenho interesse em mudar. Creio que isso é parte da minha personalidade. Mas te escrevi porque me viciei no seu canal, eu gosto. E também para provar algo diferente. Eles têm essa necessidade que também essa psicopata fala, né? Ela sentia muito tédio. Uma das coisas que ela mais sente é raiva, sentimentos negativos e tédio. Eles fazem essas coisas para sair desse tédio. E a maioria das vezes é infernizar, causar problema na vida dos outros, ver discórdia, tristeza. Essa que é psicopata, ela fala que ela é sádica, então ela vê alguém sofrendo, ela tem prazer em ver o sofrimento das pessoas, ela gosta. Aí ela continua dizendo assim, não me sinto desconfortável de estar aqui, né, com um psicólogo para contar essas coisas. Aí ele diz, né, perfeito. O que foi que te atraiu aqui no canal? O que você gostou? Ele ficou curioso em saber.
Ela falou, penso que talvez os comentários. Muito interessante ver como as pessoas são tão ingênuas. Como que as pessoas não são capazes de ser inteligentes o suficiente para perceber e se deixam levar pelas atitudes de uma pessoa. E também, como que as pessoas não se amam, não se valorizam e se deixam manipular. Gente, a falta de empatia deles é uma coisa assim tão absurda que eles não conseguem enxergar que o que eles fazem é errado, e vocês vão entender o porquê já já, porque ela fala no vídeo inteiro, ela não se sente mal pelo que ela faz, porque você que tá deixando, você que é burro, burra, entendeu? Eles estão fazendo o certo, se você não sabe, se você deixa, a culpa é sua. Eles não conseguem entender que nós, que temos bom coração, pessoas ingênuas que no caso ainda não tinham tido a revelação, pensamos que todos que estão aqui no mundo são pessoas como nós, pessoas que erram, que não são perfeitas, já nascemos do pecado, mas que uma vez que vem a consciência e a pessoa se dá conta daquilo, a pessoa se arrepende e ela muda os caminhos. Ela vai se tornando cada dia melhor. Ela evolui, ela cresce, ela quer ser uma pessoa melhor. Eles não. Eles gostam de ser do jeito que eles são. Você vê, ela fala aqui também várias vezes no vídeo, eu não tenho interesse nenhum em mudar. Tá tudo funcionando pra mim. Veja bem, ela é jovem, também deve ter por aí uns 20 e poucos, 30 anos. E ela é modelo de webcam. Triste, mas vamos lá. Aí, ele pergunta, para você, como deveria ser uma pessoa inteligente, né? Em um relacionamento assim pessoal. Você pode descrever como deveria ser essa pessoa inteligente? O que é ser inteligente para você, né? Aí ela é tão inteligente, gente, que... Deus que me perdoe. Ela é tão inteligente que ela não entendeu a pergunta. Ela falou, como assim? Comigo? Ele falou, o que você entende sobre inteligência? O que é ser inteligente para você, na sua opinião? E aí ela se enrola toda e fica, ela fica sempre pensando para responder, né? Aí ela explica, né? No meu caso, para ser inteligente para mim, a pessoa tem que estar comigo, a pessoa que vai estar comigo, ela precisa ser capaz de ter uma conversa comigo, né? Se ela não me der algo, já não vai importar mais para mim. Tipo assim, a pessoa não dá algo para ela, então é burro, porque aí vai perder ela, que é muito valiosa. E ela ainda continua assim, eu tive uma relação que acho que essa pessoa não se deu conta do que eu poderia contribuir nessa relação, e então não me serviu e deixei ele pra lá. Aí olha só o que ela fala. Ele fala, conta um pouco mais, né, desse relacionamento, porque ela ficou incomodada, deu pra perceber. Como que foi? O que te chamou a atenção nele? Como que foi se transformando, né? E foi deixando esse interesse, né? Foi virando zero para você o interesse que antes você tinha. Ela falou, essa pessoa não agia ou atuava como eu queria. Lógico. Então, na verdade, esse era o inteligente da história. E ela achando que inteligente é aquele que se deixa ser manipulado por ela. Para mim, é uma pessoa que simplesmente não tem as qualidades suficientes para ver o meu valor. Aí ela dá um exemplo dizendo que essa pessoa não ia buscá-la quando ela tinha que ir em algum lugar. Não estava ali, né, disposto para fazer as vontades dela. Não comprava o que eu queria ou não me deixava controlá-lo. Não foi inteligente o suficiente para se sujeitar às suas necessidades, então, né, ele comenta. E ela é, sim. Na cabeça dela, ele não foi inteligente o suficiente para se sujeitar, né, às necessidades dela. E aí eu digo, esse sim foi inteligente, esse sim é inteligente. Se valorizou, não se permitiu ser usado, abusado por ela. Mas na cabecinha deles, porque eles acham que eles são os melhores e tudo gira, volta, né, pro umbigo deles, tudo gira ao redor deles. Então, a pessoa inteligente é aquela que realmente valoriza e sabe ver o que ela tem ali a contribuir nesse relacionamento. Aí ela continua dizendo, eu ouvi como um desafio, mas não se adaptou bem, não se deixou ser manipulado. Glória a Deus por isso. Não foi algo importante para mim.
Não foi que ela lembra até hoje ao ponto de estar falando ali no vídeo, né? Aí ela fala, diferente dos outros relacionamentos que eu conseguia obter tudo o que eu queria. Aí ele fala, né, o entrevistador, você poderia dizer as qualidades que você tem como pessoa dignas de valor? E aí ela, eu sou uma pessoa inteligente. Onde eu for, eu sempre tenho algo a mais que as pessoas ao meu redor. Gente, essa é a grandiosa, tá? Depois tem uma outra também que parece direitinho, parece que uma copiou a entrevista da outra em certas partes. É a mesma cartilha que eles seguem. A manipulação, que ela vai comentar já já como é que ela faz. Aí ela fala assim, olha, sou uma pessoa que consegue obter e manifestar o que é proposto. Sou divertida, muito analítica, essa outra narcisista e a psicopata também falaram isso. E eu já percebi isso em várias das pessoas com quem eu tive convívio com esse transtorno. Eles são bem analíticos, sim. Observam bastante as coisas, ficam só analisando, mais calados. Ela fala, eu sou introvertida, não gosto de socializar e sou vaidosa também. Ah, mas isso ninguém tem dúvidas, é só você assistir lá, só de saber que é uma narcisista, né? Mas essa aí vai ao extremo. E ela continua, aonde eu vou, eu sempre vou me destacar. Ele diz, o que você diz que tem de destaque, né? Que te faz ser mais do que os outros, que as outras pessoas. Ela fala, a forma que eu consigo o que eu quero, por exemplo. Aí ela fala, no meu trabalho sou uma das melhores, na faculdade sempre me destaco nos trabalhos. Nos meus relacionamentos me refiro como a melhor porque eles sempre me procuram, ou se eu os procuro, eles sempre estão lá. Estarei sempre presente nas vidas das pessoas, eles precisam ser lembrados, tá? Isso é outra coisa que eu achei interessante, que a psicopata faz a menor questão de deixar um legado, de ser lembrada, não, tá nem aí. E ele pergunta, por que você acha que seus parceiros, mesmo que já estejam, né, longe de você, ainda assim estão dispostos a voltar? Porque ela diz que todos eles ainda procuram ela, ainda mandam mensagem. Ela fala, muitos me dizem que comigo tiveram o melhor sexo da vida deles, que nunca encontrarão alguém como eu. Eu consigo me adaptar a essa pessoa e quando essa pessoa já está viciada em mim, ou muito envolvido comigo, já não tenho mais necessidade de fazer muito esforço e a pessoa sempre fará o que eu digo. Então a pessoa já viciou, ela já ganhou ali pela imagem passada, né, o falso selfie, e aí pronto, agora a pessoa já tem aquela admiração e sempre que ela precisar vai poder contar ali com a pessoa. É o que ela fala. Ela se garante muito, e é uma coisa dos narcisistas também, né? Eles se acham tanto que eles acham que take it for granted. Eles não valorizam, né? Até a hora que perde, aí eles percebem. Ele continua, né? Ah, como um cavalo de Troia, você entra na vida da pessoa como se fosse um presente. E quando já se camufla com a pessoa e que se apaixonam por você, né? E ela fazendo caras e bocas quando ele começa a falar isso, porque ele fala de um jeito, você pode ver, ele é muito interessante também. Muito engraçado de certa forma. Aí você começa a tirar tudo e os usando como fantoches. E aí ela ficou olhando assim, né? E diz, pode-se dizer que sim. Você vê que ela ficou incomodada, mas é verdade, né? E ela foi bem sincera, viu? A outra, que é narcisista, você percebe que ela já não falou tanto quanto essa, não se expôs tanto. Aí ele continua. Quando isso termina, é porque você se entediou, cansou de manipular, não é mais do seu interesse? O que realmente acontece, né? Quando eles dão descarte, quando eles não procuram mais a pessoa, pelo menos por um tempo, né? Aí ela fala que é quando a pessoa já não contribui em mais nada. Resumindo, é quando ela já sugou tudo que tinha para sugar. Vocês vão entender, um monte que ela se relacionou. Ela é bem voltada à luxúria, né? Demônios de luxúria que tem ali, dinheiro. Então ela se envolvia com os homens para tirar dinheiro. E aí ela dá um exemplo aqui, ó. Eu tive um ex-namorado mais velho, tinha 45 anos, e eu sei que ele vendeu o negócio dele, né? O business dele, que penhorou seus bens, né? Me pagava minha faculdade, pagou, né, a faculdade dela, me deu roupas, sapatos, caprichos, me levava nos melhores lugares, comprava celular. E aí quando essa pessoa perdeu tudo e não tinha mais nada para contribuir, eu simplesmente terminei.
Obviamente que eu não vou dizer isso, né? Vai falar que, ai, eu sinto muito, já não estou me sentindo bem nesse relacionamento e desapareço. Simples assim, ela fala, ghosting. Sem mais explicações, ela bem fria, curta e grossa ali, porque a pessoa já não tinha mais dinheiro. E se fica enchendo muita paciência, ela ainda joga a culpa na pessoa. Ela conta que ela manipulava para que eles pensassem que sem ela, eles não encontrariam mais ninguém, né? Sempre dava desculpas, pretextos, dizendo, né, que perdeu interesse e que, enfim, aquelas baboseiras que eles sempre usam, né, como desculpa. Mas é por quê? Porque o amor deles não existe, é condicional. É um amor não pela pessoa, por quem você é pelo que a pessoa está dando, pelas coisas que a pessoa oferece ali. Dinheiro, prazer, diversão, status, casa para morar, o que interessar a eles. Aí ele pergunta, você já se apaixonou? Aí ela, não. Isso também é interessante, que a psicopata, ela diz que nunca se apaixonou por ninguém. Não tem como, né? Mas interessante que eles ainda assim ficam com as pessoas. Por quê? Interesse, porque ajudava a fazer as coisas na casa, ainda podia tirar algo da pessoa. E essa outra também psicopata era, atrás de dinheiro também. Mulheres, normalmente, quando tem esse transtorno, é o que elas buscam. Daí ela conta que teve um que ela se relacionou há mais ou menos 7 meses atrás e que tinha traços narcisistas. Olha que interessante. Ah, isso é outra coisa que eu lembrei aqui. Inclusive, essa psicopata diz que agora ela decidiu só se relacionar com pessoas que têm esse transtorno. Ela conta um episódio no trabalho dela que tinha um casal e ela é bissexual. Ela falou, eu sou bi. E tinha uma moça que me agradava muito. E o namorado dela era abusivo. E ela ficava com raiva dele. Por quê? Porque ela gostava muito de ter a companhia da namorada dele e ele começou a não deixar ela ficar tão próxima dela. E aí o que ela fez, gente? Ela se aproximou do cara, conquistou o cara, porque imagina, devia ser um narcisista, ela é uma psicopata, conquistou o cara, se envolveu com ele, né? E depois eu creio que ela contou pra moça que eles estavam juntos e aí terminou o relacionamento. Mas ela fez isso meio que pra fazer ele pagar. E ela disse que agora ela vai só se relacionar com esses narcisistas, aqueles que se acham os mais poderosos, lindos e maravilhosos. Porque ela diz que ela quer fazer eles sentirem na pele o que eles fazem com as outras pessoas. Ela diz que ela tem um carinho especial pelas mulheres, porque as mulheres são mais isso, mais aquilo, os homens não. Já essas daqui do vídeo que são narcisistas, já preferem amigos homens, não mulheres. Porque homem, elas falam que eles são mais leais, que eles são mais cuidadores, que eles são mais protetores e tudo mais. Então, amigas mesmo, elas não têm paciência, diz que é um saco, porque elas ficam querendo contar da vida e que, eu desmanchei, agora o que fazer, não sei o que eu faço. E a psicopata falou a mesma coisa, que não tem a menor paciência, ela não tem amigas, amigos, nada. Narcisistas, muitas têm, né? Amigas não, mas várias ali pra balada, pra sair, é tudo suprimento. Mas quando é psicopata mesmo, eu percebo que eles são bem mais introvertidos, mais fechados, eles não têm essa necessidade de ter ninguém, né? Eles são mais antissociais. Daí ela conta que com esse que tinha traços narcisistas, ela queria continuar com ele porque ele ajudava na casa, olha só o interesse. Ele limpava as coisas, fazia favores, então ela disse que era conveniente para ela ter ele ali. E foi quando ela foi fazer terapia, como uma das condições que ele colocou para ela, e lá deram um diagnóstico para ela falando que ela tinha transtorno personalidade narcisista, e ela disse que ela não fazia a menor ideia. E aí ele pergunta, né, como é que foi você provar do seu próprio veneno se envolvendo com um narcisista? Aí ela falou, não foi como provar do meu próprio veneno, nessa parte sentimental nada me afeta. Sempre terão outras pessoas em minha lista. Eu tenho uma lista de pessoas desde os meus 16 anos que, se eu precisar delas, no meio da madrugada elas estarão lá. Me dão presentes, me convidam para comer. Por companhia, admiração e atenção, sempre terei pessoas para suprir isso. Olha só como eles se garantem, né? E engraçado, eu era esse tipo de pessoa. A Cris é para toda hora, é de madrugada, é para quando precisar eu tava lá. Só que quando Deus me revelou, foi contato zero imediato, sem dó nem piedade, foi libertador.
E eu creio, eu pude ver e sentir, eles não acreditaram, elas não acreditaram, porque realmente, até eu fiquei em choque. Mas é que pra mim mudou tudo quando eu vi que o problema era no caráter. Não eram pessoas, como eu falei, que eu achava que era como eu, pessoas que erram, que não são perfeitas. Inclusive, eu via que tinha coisa estranha, mas eu falava, quem sou eu? Por que eu vou me afastar de uma pessoa porque a pessoa erra? Eu também não sou perfeita. Não tem por que eu achar que eu sou melhor do que a outra pessoa e não falar mais com a pessoa. Ah, mas quando eu vi que eram pessoas que sabiam o que estavam fazendo, que era algo que era para prejudicar o outro e mesmo assim fazia, sentimento de culpa nenhum. Muito pelo contrário, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu nunca tive tanta certeza de que eu estava fazendo a coisa certa e isso é libertador. E foi quando tudo começou a andar na minha vida. Porque enquanto você está na presença dessas pessoas, eles estão lá te puxando para trás o tempo inteiro, tentando tirar tua paz, tua alegria. Tudo que estiver funcionando, eles vão fazer desfuncionar. Deus é mais. Aí ele pergunta, como que você faz para manipular as pessoas que se aproximam de você? Isso é outra coisa que eu achei interessante. Ela fala tudo, fala mesmo, que nem a moça lá do outro canal que eu traduzo aqui, fala assim de uma maneira totalmente explícita. A psicopata já não quis falar muita coisa ali, mas uma das dicas que ela deu é, nós chegamos como uma pessoa perfeita. E ela falou, observa, se tiver muito perfeito, perfeita, muito bom para ser verdade, parece que a pessoa não tem defeitos, pode abrir o olho. Não que não existam pessoas que são boas, maravilhosas, né? Mas perfeição, não existe. Só Jesus que passou aqui na Terra que foi perfeito e santo. Mais ninguém. Então, isso é uma das dicas que ela deu ali, logo de início, essa coisa. E dando presentes e te colocando lá em cima. Inclusive, quando ela fala que ela é bissexual, ela fala dessa moça que é a preferida dela. Comparou até ela com uma das irmãs dela, que ela disse que ela tem uma irmã que é a preferida. E já criando, gente, ela fez um love bombing ali com a moça do canal, entrevistando ela, a psicopata, que dá até nojo de ver. Tadinha, e a moça ali toda feliz. Triste. Triste porque ainda no mundo espiritual não entendeu que ela está lidando ali com um demônio. É um demônio usado pela vida dela. No caso da psicopatia, eu sei lá como é que isso acontece, gente. Eu fico orando, pedindo pra Deus, Deus me revela isso, Pai. Narcisistas não nascem assim, né? Mas por conta do ódio, o inimigo toma conta. O inimigo toma conta, quem permitir, ele tá entrando. Inclusive, eu vou falar num outro vídeo sobre maldições hereditárias, porque isso pode acontecer com a gente também. O inimigo, ele não dorme, não, ele não brinca em serviço. Por isso que a gente tem que orar e vigiar, precisa ter discernimento de espírito e fazer a vontade de Deus, conhecer o mundo espiritual, tá? Ter esse discernimento, porque só assim a gente consegue ver de verdade quem tá ali por trás. Veja bem como é que funciona. Vamos dizer aqui que é o trigo e o joio, né? Você vê alguma diferença? Como é que a gente vê de verdade quem é que tá lá dentro? Existe algo? É um vazio? Quem são os filhos de Deus? Quem são os filhos do diabo aqui? Quem é que tem Deus, Espírito Santo de Deus, e quem é que é vazio e tá cheio de trevas dentro? Você consegue ver só de olhar? Não. Contanto que Deus falou, foi inimigo, a parábola, né, do trigo e do joio, que tá em Mateus. À noite ele veio lá, se infiltrou e aí começou a nascer vários lá, e aí as pessoas falaram, Senhor, o que aconteceu? O inimigo veio e se misturou, e agora? Quer que arranque eles? E aí Deus falou, não, porque se você for arrancar, é capaz de você tirar os que são verdadeiros dali. Então deixe que cresçam juntos. Mas quando Jesus voltar, ele vem para fazer a separação, para separar trigo do joio. E aí o joio é queimado, né? Que a gente já sabe o fim deles. Mas o trigo estará na salvação eterna. Então, quando você tira aqui, ó, é cheio de semente, tem frutos, tem Deus, tem luz divina. Quando você tira daqui, ó, é vazio, tem nada, é oco, trevas, já estão mortos. Pra gente conseguir reconhecer quem é um, quem é o outro, só de olhar, difícil, né? Porque a aparência, todos têm um olho, uma boca, um nariz,
mas o que age através deles, aí sim é só com discernimento de espírito. E a gente pede isso e Deus nos dá. E é libertador, porque você vai ver as coisas no mundo espiritual. Então, gente, dá pra perceber assim que essa moça, como a outra, e a psicopata também, no caso do psicopata, né, que eu falo, pra mim a única resposta é a maldição hereditária. A pessoa já nasce porque já vem, né, de outras gerações. E na palavra de Deus diz que um pai e uma mãe pecam e ele amaldiçoa até a 4ª geração. Então, independente da pessoa estar pecando ou não, tá ali com maldições, que o inimigo teve legalidade através disso, porque existe uma hierarquia no mundo espiritual também. Inclusive, a pastora Tânia Teresa, ela fala sobre isso, ela é juíza, e ela fala que Deus permitiu que ela fosse juíza para ela entender essa parte, né, no mundo espiritual. Então, ele tem legalidade de lá, até a 4ª geração. E só é quebrado isso quando a gente vai para a cruz, através da confissão dos pecados dos antepassados, que eu vou falar no próximo vídeo. Isso é muito importante, gente. E quase ninguém fala sobre isso. É libertação e cura para a vida de todos nós. Caso contrário, o inimigo fica ali, ó, atazanando a nossa vida. Mas dando continuidade aqui a essa entrevista, ela fala, né, que ela manipula as pessoas falando o que elas querem ouvir. E isso a psicopata também falou. Super parecido, mesma coisa, o método de manipular é igual, tá? Só que um é com mais frieza, vai, pega o que quer e tchau, como se você tivesse morrido. O outro já fica mais tempo, os narcisistas, né? É um pouquinho diferente, mas o método para te conquistar é igualzinho, tá? Depois vem a desvalorização, só que os psicopatas são sádicos, né? Então eles fazem com prazer mesmo para ver você ali chegando ao ponto de querer tirar a própria vida. E adoram isso. Os narcisistas fica ali, enquanto tá tendo, quer ser lembrado, precisa ser lembrado, lembrada, não podem ser esquecidos, porque o ego é aquela coisa absurda. Embora o psicopata também tenha isso, mas ele já se acha, a autoestima dele, você vê, ela fala que eles não deprimem. Nunca ela ficou triste. Sentimentos que ela tem, único de bom que ela diz que tem, é a alegria em alguns momentos, em algumas coisas, que provavelmente é nessas partes aí que ela diz que sentia prazer quando ela fazia coisas erradas, ruins aos outros. Essa é a alegria das trevas, né, que eles têm. Ela continua dizendo aqui, né, que se alguém que está passando por um momento, olha só isso, se você está passando por um momento crítico, algo assim, eles vão falar sobre os dons que você tem, vão te levar, vão te dar ali, te oferecer, falar o que você quer ouvir, fazer com que você se sinta forte, bem o suficiente para enfrentar aquela situação, vão te dar conselhos, parece que estão ali para te ajudar. E, gente, já aconteceu comigo, eu achava que era Deus que enviou essas pessoas na minha vida, porque eles dão alívio. Mas é tudo ilusão, é só para te sugar, ganhar tua confiança, para depois dar o bote. Tudo planejado, ela fala. Aí ela dá um exemplo. Meu ex gostava de ir na academia, né? E ela diz que ela gostava dessa parte dele física, ele era atrativo e ela queria estar perto dele, porque ela disse que era como se fosse no nível dela, né? Só pra aparência, só pra aumentar essa coisa, essa farsa dela, né? Pra se fazer parecer mais bonita, chamar atenção, por interesse. E aí ela chega e começa a elogiar, fala as coisas que a pessoa quer ouvir e consegue o que ela quer ali. Ela fala, eu não vejo isso como se eu estivesse fazendo algo mal. As pessoas sempre precisam de algo. E se as pessoas estão comigo é porque me acham bonita. E por isso ela diz que não se sente mal em fazer essas coisas. É como uma necessidade para essa pessoa. Então ela pensa assim, ok, eu tenho a minha necessidade, que é essa, mas essa pessoa também está tirando vantagem aqui, tá comigo porque tem um interesse também. Eu tô suprindo alguma necessidade dessa pessoa. Então eles acham que estão fazendo nada de errado. Só que eles estão manipulando, eles estão fingindo, e você não. Você tá ali realmente com carinho pela pessoa, só que eles funcionam diferente da gente, né? Por isso que a gente não pode pensar sobre essas pessoas baseado naquilo que a gente é.
E aí, falando um pouco mais sobre como ela descobriu que ela era narcisista, ela fala que é porque ela queria manter o ex dela. Aí ela fala assim: eu não gosto quando alguém termina o relacionamento comigo ou que me abandone. Por isso eu prefiro terminar antes. E essa pessoa fez isso primeiro. Então eu queria que ele voltasse para eu me vingar. E a psicopata também fala: ninguém me deixa. São minha propriedade. E as duas falam que nunca aconteceu de alguém deixá-las. São novinhas ainda, né? Tem muito ainda para aprender. Mas a psicopata já é mais assim: não, você não me deixa. Quem manda sou eu. Aí a psicopata já fala que ela iria ameaçar essa pessoa. Ameaçar mesmo, já ir pro baixo nível. Se me deixar, eu vou fazer isso, eu vou te matar, eu vou... Ela não chegou a falar isso, mas deu a entender. E os narcisistas já não. Os narcisistas, eles não gostam, lógico, querem se vingar, mas eles meio que, uma hora que você dá o corte mesmo, eles veem que não tem mais jeito, eles têm medo da rejeição, eles não ficam te procurando, não. Os psicopatas já são mais diretos e mais agressivos, mais cruéis, no caso, mais sádicos, né? Eles não têm sentimento nenhum, então tirar a vida de alguém, pra eles, é como se, imagina, se ela tirou a vida do cachorrinho da irmã dela. Ela diz: eu fazia coisas assim com as minhas irmãs, imagina que eu fazia na escola com pessoas que nem eram nada dela. Aí ele pergunta: por que você não quer mudar ou melhorar? Que é uma coisa também que a gente não entende, né? Ela fala: porque não tem o que mudar. Não tem porquê. Aí ele, bravo, fala assim: não tem porquê a nível egoísta, né? Mas digamos que a nível humanista, você sabendo que fazendo isso que você faz causa danos emocionais na vida das pessoas, não seria por você, mas pelos outros. Por que você não pode fazer isso pelos demais? E ela diz: porque não posso me colocar na situação de ninguém. Não me importo o que as pessoas sentem. Ela fala assim: a minha mãe conversava isso comigo, né? E eu ainda assim não me importava. Aí ela fala: me perdoe a palavra, mas eu acho estupidez você pensar nos sentimentos de outra pessoa. Aí ele pergunta: você pode dizer qual foi a pessoa que mais você causou danos? Ela falou: sim, tive uma pessoa que tentou se matar 3 vezes. E aí ela disse que se fosse para ele fazer isso, que ele teria que deixar para ela um seguro de vida, fingindo que estava preocupada com ele, que ela não poderia seguir como uma prostituta. E claro que isso não me importava, eu só fazia isso porque queria o seguro de vida. Ele tomou remédios, ficou 3 a 4 dias na clínica, nunca fui visitá-lo porque a decisão foi dele, tipo assim, a culpa é dele, quis se matar, não tem nada a ver com isso. Faliu, ele me culpa até hoje e eu digo que isso não é minha culpa, que não foi inteligente o suficiente para continuar tendo dinheiro. Ah, ela fala, né, que ele é profissional, mas não exerce. Acho que não tem onde morar e isso não me interessa. E foi isso que ele passou, por não ser capaz de me dar o estilo de vida que eu queria. E aí eu percebi, tanto nela quanto na psicopata, é assim, se não faz o que elas querem e o que elas falam, não dão o que querem para elas, aí elas começam a te punir, castigando a pessoa, humilhando a pessoa, já não presta mais, e aí eles não estão nem mais aí, e aí a pessoa começa a ficar desesperada ali, tentando reconquistar. E eles pensam, né, como ela citou aqui, ficou assim porque não me deu o que eu merecia. Se tivesse dado, se tivesse feito o que eu queria, não teria chego aonde chegou, tá mal do jeito que tá. Vingança pura. E eles ainda falam que a culpa é da pessoa, não assumem a responsabilidade. A psicopata fala várias vezes que desde pequenininha sempre era vítima. Nunca assumem a culpa de nada, sempre põem a culpa no outro. E os narcisistas é a mesma coisa. Tem muita coisa parecida. O que mais diferencia um do outro, o sadismo, né? Que embora narcisista aqui também você vê que é maldade, que é para se vingar, é algo mais pessoal, pelo ego. O psicopata já é por prazer mesmo, por prazer puro. O que você acha que essa pessoa mais gostava em você, né? Aí ela fala: a maneira que eu conversava com ele, eu dizia que ele era muito inteligente. Aí ela conta que ela sempre impressionava as pessoas fazendo coisas para deixar memórias e assim ter aquela ligação, né? Conseguir a pessoa com maior facilidade ali, presa a ela, para ela poder sugar.
Aí ele fala, então o teu plano de vida é esse, é ficar famosa, tendo homens, te dando tudo. Que você se sinta melhor, que eles fiquem ali babando por você. Ela falou, não, o que acontece é que eu amo o meu corpo. E isso tem me ajudado muito a conseguir o que eu quero e tenho. Tudo futilidade, gente. É isso que dá pena. Tudo coisa material, dinheiro. Não existe nada espiritual, nada de Deus. A psicopata, a moça perguntou, você acredita em Deus? Ela falou, não. E no diabo? Não. Porque se existisse o diabo, existiria um Deus. É lógico que ela sabe que existe, mas o diabo não quer que ninguém acredite que ele exista, né? Outro dia eu vi um vídeo, um homem, o próprio capeta ali falando, eu não aguento, gente, eu comento, que Satanás não existe, o diabo não existe, que somos nós, é o nosso próprio pensamento. Tá repreendido em nome de Jesus. Quem é filho e filha amada de Deus não tem Satanás agindo ali na vida da pessoa, não. Não tome responsabilidade, que é isso que eles querem que as pessoas acreditem, para as pessoas se sentirem culpadas e não verem, né, que ele realmente existe. Claro que temos nossa responsabilidade, tá? A gente não pode dar legalidade a ele, mas ele existe sim. E isso já faz muito tempo e ele já foi destruído. Ele já perdeu. 2 Coríntios 11, de 14 a 15. Sim, o inimigo se disfarça de anjo de luz. É isso que ele quer, que ninguém saiba que ele existe, que ele está agindo, porque aí ele age com maior facilidade. Que a intenção dele, o único que resta a ele é levar o máximo de pessoa a pecar, a fazer coisas ruins, a se contaminarem pelo ódio através das coisas que eles vêm fazendo na vida das pessoas, para que ele, né, tire dos caminhos do Senhor. Deus é maior, estão todos repreendidos em nome de Jesus. E continuando, ele já bem, né, bravo aqui com essa moça, porque realmente dá até tristeza de ver. Aí ela fala, pra mim é muito importante que me admirem nesse aspecto, na aparência, né, o corpo dela. E aí ele fala, e se um dia acontecer alguma coisa com você? Né, tipo, manchas na pele, rugas, você pode sofrer um acidente e perder uma parte do corpo, você pode perder um seio numa doença, por exemplo. Como você se sentiria? Gente, ela ficou totalmente incomodada e falava assim, não tenho palavras para te responder. Não, e não respondeu. Porque deve dar um desespero, porque eles vivem disso. Tem nada mais além, imagina. Aí ele falou, você parece ter uns 25, 31 no máximo. E quando você tiver 60, 70, como que vai chegar até lá? Ela falou, eu não acho que eu vou chegar até lá. Ela falou, eu tenho um filho, então talvez por conta disso eu chegue até uns 50, 60 no máximo. Aí ele pega e fala, o que você vai fazer? Você vai se matar? Vai tomar remédio? Vai desaparecer? Ela, eu nunca pensei nisso. Não gostaria de ser vista assim. Não entendi direito porque essa parte, a tradução ficou horrível, mas deu pra ver que ela ficou muito incomodada quando fala sobre isso. Você vê a diferença, os narcisistas têm medo de morrer, dizem os psicopatas que não. Só de pensar na velhice já dá um desespero ali nesses narcisistas, porque eles vivem da aparência, né? Como você define seu filho como ser humano, né? Ela falou, eu amo ele, eu amo muitas coisas. Eu amo a vida, eu amo café. Penso em prepará-lo. Ele vive com a minha mãe. É inteligente, tem várias qualidades minhas, mas ele é muito sentimental e isso é muito difícil para mim. Aí ele pergunta, por que você se importa com esse vínculo com seu filho? Ela falou, não, na verdade eu não me importo com isso. O meu interesse não é ter vínculo, mas quero que seja uma pessoa forte, que sobreviva. E ela explica que ela dá o dinheiro para as coisas que ele precisa, mas ele não mora com ela, mora com a mãe dela. Aí ele pergunta, você considera que ter um transtorno de personalidade é um dom ou um defeito? Aí ela fala, acho que isso é algo que inventaram, meio que dá risada. Eu fui diagnosticada há pouco tempo. Fui para manipular, né, um namorado dela, e não para ser diagnosticada. Aí ele pergunta de novo, porque ela meio que fugiu da pergunta, não quis responder, porque lógico que eles sabem que isso é um defeito, mas eles não podem assumir e reconhecer. Você acha que isso é algo divino, como um dom, ou você acha que isso é um defeito?
que te coloca abaixo dos outros. Aí ela fala, em meu caso penso que é um dom, porque funciona muito bem, não me afeta em nada. No caso, ela diz que funciona porque ela consegue tudo o que ela quer, ela manipula e tá tudo certo, nunca ninguém fez nada, ela nunca passou por uma dificuldade, vamos dizer assim. Ele pergunta, você já teve alguém que você distratou ao ponto de causar algum tipo de transtorno mental? Ela, sim, meio que alegre, né? 3 pessoas. Uma ficou com pressão alta, uma com apego emocional e outro com ansiedade, mas continua atrás de mim. E ela ri, se achando o máximo. Como você se sente por ter causado problemas, danos, né, psicológicos nessas 3 pessoas? Ela fala, a culpa é deles, porque se eles tivessem me dado o que eu queria, isso não teria acontecido. Aí ele pergunta, você se considera fiel? Aí ela pensa ainda, não. Aí ela continua dizendo que a pessoa sofre porque não irá encontrar uma pessoa como eu, pois é frustrante saber que perderam. Perderam algo valioso que no caso sou eu. Gente, juro pra vocês, dá dó, dá muita dó. Porque embora ela seja bonita, né, fisicamente, mas a gente vê que não tem nada ali dentro, né? Não tem valores morais, não tem conteúdo, é só aquela coisa ali por fora. A casca, né? E ela diz que aí no relacionamento, quando isso acontece, aí ela começa a punir, dando tratamento de silêncio, né? Se moram juntos, ela ignora a pessoa, porque a pessoa não tá dando o que ela quer. E ela fala que aí eles não podem suportar o meu desprezo. Aí ela fala, eles não saem, eles não vão embora. E ela fala, porque isso também alimenta o meu ego. Aí eu fico dando as migalhas, né? Eu faço um pouquinho de manipulação pra ver até onde a pessoa vai chegar. Até onde a pessoa realmente me ama, como diz que ama. Até que ponto, né, que a pessoa vai aguentar. Ela falou, tem uma hora que a pessoa não aguenta mais e aí vai buscar ajuda. Ela falou que um outro tentou suicídio, o outro foi à falência, se humilhava. Teve um que chegou a me idolatrar, me trocava, me dava banho, fazia tudo por ela, comida na boca. Gente, a outra, que é narcisista, também falava a mesma coisa, que tinha um cara que fazia tudo isso por ela, gente. Aí eu falo, sabe, quando a gente passa por esses relacionamentos e a gente vê, isso é idolatria, né? Você colocar uma pessoa acima de Deus em primeiro lugar na sua vida. Graças a Deus que Deus tem misericórdia e quando a gente cai em si, a gente vê isso, Ele nos perdoa e nos dá uma segunda chance. Mas é muito triste, né? E eu creio que somente essas pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus, o amor verdadeiro, o primeiro amor, que acabam se sujeitando a essas coisas, que estão em busca de algo que ainda não sabem aonde, na fonte da vida, né? Aonde buscar essa fonte da vida, que é no nosso Criador, é só lá que tem todas as coisas. Nosso vazio, nossas dores, nossos traumas, é do tamanho de Deus, só Ele pode preencher. Graças a Deus que a gente aprende e aí voltamos a Ele e aí sim a gente se fortalece e não cai mais em abusos como esses e acaba atraindo pessoas como nós, que já se valorizam, se amam e que colocam Deus em primeiro lugar na vida delas. Aí ele fala assim, como você se sentia quando te tratavam como uma rainha de Sabá, ou a pessoa mais idolatrada do mundo? Ela falava, eu gostava, mas deixava saber que isso não era o suficiente e que eu queria mais e mais. Aí ele fala, o que mais você poderia querer, né? O que eles poderiam te dar mais? Aí ela, dinheiro, sou uma pessoa muito ambiciosa. Uma vez cheguei ao ponto de fazer um ex meu ter relação com outro homem. Eu dizia que se ele me queria mesmo, se me amava mesmo, que ele teria que fazer isso por mim. Teria que dormir com outro homem. E aí ela disse que ela gravou ele tendo relação com outro homem, sem ele saber, e depois o manipulou, usando como pretexto, né, que se caso ele deixasse ela, e aí ela ia mostrar que ele deixou ela porque ele tinha já outro homem, ele que largou ela. No caso, se ela largasse ele também, né, pra imagem dela continuar intacta e ele ficar o ruim da história.
Olha, embora essa moça que seja narcisista, ela tem vários traços também de psicopata, porque isso é algo bem de má intenção, frieza, calculista. Ela fala que ela é calculista. Ó, qual foi a coisa mais incrível que alguém já fez por você, que poderia escrever num livro? Tipo assim, o máximo que já fizeram por você. Eles se acham tanto que eu acho que na cabeça dela isso nem foi tanta coisa, né? Aí ela fala, eu tive relacionamento com um homem 3 anos sem contato sexual nenhum. E essa pessoa me dava tudo, pagava tudo pra mim, me dava presentes, não saía de casa e eu saía. Ele tinha que me respeitar. Isso é outra coisa que a psicopata também fala. A pessoa fica presa dentro de casa, cativeiro mesmo ali. E eles fazem o que eles querem fazer e a pessoa não vive mais. Aí ele pergunta, teve alguma vez que você sentiu culpa? E ela pensa, fala, não. Você já chorou alguma vez? Aí ela diz sim. Aí ele pergunta quando, né, que você chorou, por quê, como? Aí ela falou, quando não faziam o que eu queria. Mas eu choro só por 30 minutos e vou buscar outra pessoa e já me satisfaço, já passa. Daí interessante isso aqui também, porque a moça perguntou para a psicopata a mesma coisa e ela falou que ela chorava quando ela era criança. Interessante, quando também, essa daqui fala que quando ela tinha 5, 6 anos, ele pergunta, né? Como você se lembra quando era pequena, entre 5, 6, 7 aninhos? Ela falou que cresceu com uma mãe extremamente descuidada, né? Bullying. Ela disse que na escola, porque ela não tinha nada de dinheiro. Veja que interessante. Não tinha dinheiro, não podia participar de excursões na escolinha, as outras crianças iam, deviam tirar sarro dela por causa da roupa, o sapato, que ela devia ter um só. E isso causa, sim, uma revolta, a criança se sente rejeitada, enfim, todas essas coisas. E você vê que isso foi o que mais afetou ela, pelo que ela citou, e é onde ela mais busca, é na parte financeira. Aí continua aqui, olha, eu cresci com uma mãe extremamente descuidada, passei bullying, vergonha, né, das coisas da infância por não ter dinheiro. E ela disse que ela prometeu pra ela mesma, né, que ela não ia mais passar por aquilo. Ela disse que nunca chorei, só quando criança, quando eu era bem pequena. Chorei na separação dos meus pais. Isso é outra coisa também que eu vejo que acontece na maioria das pessoas com que eu me relacionei com esse transtorno. Não todas, mas a grande maioria, os pais se separaram. Teve o divórcio, né? Aí ela fala assim, meu padrasto me causou danos e a partir disso eu acho que meus sentimentos se apagaram, desapareceram. Veja bem, caso dela. Eu creio, pelo que deu a entender, porque ele falou se ela podia falar sobre isso e deu a entender que ele abusou dela sexualmente. Aí ele pergunta, você acha que o dano que esse padrasto causou em você tem algo a ver com esse transtorno de personalidade? Ela falou, não, não acho. Aí ele fala, você acha que nasceu assim ou se desenvolveu por algum evento familiar, social ou parental? Até ela fala que ela começou a perceber que ela, né, podia ter o que queria e conseguir manipular as pessoas a partir dos 15 anos. Não sei se foi esse o motivo, mas nunca quis investigar, porque eu penso que sou perfeita. Então, tipo assim, pra que eles vão buscar da onde veio isso e por que ela é assim, se ela tá bem do jeito que ela tá vivendo a vida dela, né? Se ela se acha perfeita. Aí ela fala, você vê amigos, você tem amigos? Ela falou, sim. Mulheres, homens? Não, só homens. Amigas, não. Aí ela fala, né? Porque as amigas me irritam, me imitam, têm inveja, são muito sentimentais, querem que eu escute seus problemas e eu não gosto de escutar. Me incomoda. Escutar que os namorados a deixaram, o que eu faço? Aí ela fala, os homens são mais leais, mais inteligentes, mais protetores e me dão muita admiração. Aí ele pergunta, como você se sente quando te imitam? Ela fala, patético. Ai, ai, já aconteceu de você conhecer alguém mais bonita, mais inteligente do que você? Não. Eu sempre terei esse sentimento de que eu tenho algo especial que nenhuma outra pessoa tem. E isso me torna única e diferente. É isso que ela cita no vídeo todinho, que ela é diferente. Aí ele fala, única se não te colocarmos em um elevador com mais 4 narcisistas. Daí vocês seriam todas iguais, ou não? Ela diz, não, eu sempre terei algo a mais. Sempre. Na verdade, eles vivem num mundo de fantasia, eles precisam acreditar que eles são perfeitos. Então, na cabeça dela, mesmo que ela não seja,
ela vai achar que é. E aí ele segue dizendo, então você age jogando seu charme, ganhando a confiança e depois eles dependentes, né, ficam dependentes de você e você suga até a alma. E ela diz exatamente. E ela fala que o trabalho dela é o que ela mais gosta, porque ela tem muita admiração, recebe muitos elogios, né, de como ela é bonita, que ela é a melhor modelo de todas, porque ela é a que ganha mais. E isso pra mim é algo perfeito, porque eu faço algo, né, nesse webcam. Triste, gente, a pessoa se submeter a isso. Você vê como eles não se amam, como eles não têm valores morais. Alma perdida mesmo, sabe? O pior de tudo é que eles não se permitem ver. O inimigo, ele faz algo ali, como eu falei no começo, desconecta as coisas e a pessoa não consegue enxergar que aquilo tem nada de bom para a vida da pessoa. Eles não se amam. Quem se ama não faz isso com si mesma, né? Ela fala que ela ama o corpo dela. Não, gente. E aí ele pergunta, você se considera uma mulher feliz? Ela fala, sim. E o que é felicidade para você? Ela fala, é quando eu obtenho algo no momento que eu desejo. Para mim isso é felicidade. E aí ele fala, isso você tem quando você quiser, né? Ela fala, sim. Aí ele fala, você já aprendeu algo, alguma lição na sua vida pela sua falta de escrúpulos? Ai, gente, essa hora dá pra ver que ela fica meio irritada com ele. E ele é muito direto. Ela fala, se alguém chegar ao ponto de se humilhar, é porque essa pessoa buscou a necessidade da minha atenção e queria estar comigo. Então eu penso, não é que eu seja uma pessoa má. A pessoa busca a necessidade, né? E não funcionou e pronto, acabou. E aí, experiências, eles acham que tipo assim, o que eles fazem, você aprendeu a lição, agora é mais uma experiência pra você, na próxima você não cai. Eles não se sentem mal por isso. Tipo, pronto, eu te ajudei, ainda acho que te fez um favor, porque olha, agora você sofreu comigo, agora você já tá esperta, graças a mim, agora o próximo você não vai cair. E ele segue perguntando, você faz triangulação? Ela fala sim. Aí ele fala, pra quê? Por que você faz isso? Pra que a pessoa se esforce mais por mim. E ele fala, isso funciona? Ela, sim, bastante. Aí ele pergunta, como você quer que sejam as pessoas, né? Um cachorrinho que fica indo atrás de você, seja um objeto, em que você quer que a pessoa se torne? Aí ela fala, quando eu conheço uma pessoa, sou muito analítica e calculista, né? Sempre tenho que buscar o que mais afeta essa pessoa fisicamente e emocionalmente. Exatamente, eles precisam saber teu ponto fraco, o que te irrita, o que te causa dor e alegria, o que você mais gosta e o que você menos gosta, para eles usarem depois, né? Aí ela fala, eu começo a elogiar, dizer o que a pessoa quer ouvir, que a pessoa é inteligente, que é boa nisso, boa naquilo. E aí quando sinto que a pessoa já está ali, viciada em mim, eu começo a desvalorizar. Eu digo que tipo, se o homem é alto, ela fala que ela gostaria de um homem que não fosse tão alto. Se ele tem olho castanho, vai falar que o sonho dela era ter um homem de olhos azuis. E aí ela diz que alguns chegam a colocar lente de contato azul para agradá-la. Se é loiro, ela fala que ela tinha um sonho de ter um moreno. Se é moreno, ela fala que ela quer um loiro. Se ganha pouco, fala que o amigo ganha mais, que ela vai sair com ele. Enfim, é muito triste, né? Porque a pessoa, para estar com alguém assim, aceitar isso, é realmente muito humilhante. Aí ele pergunta, e tratamento de silêncio? Você já fez isso? Ela, sim. Creio que essa é uma das coisas que eu mais faço de melhor. Ao ponto de ficarem voltando para me procurar. E é isso que importa para você, que te busquem? Ela fala, se tiver algo para mim, sim. Se não, indiferente. Aí ele fala sobre gaslighting, ela diz que sim, que ela tinha um namorado que ela escondeu o dinheiro, roubou o dinheiro dele, ele estava juntando dinheiro, se esforçou, ela sabia que ele tinha se esforçado para conseguir aquele dinheiro, que era algo que era para eles dois em comum. Ela roubou e aí no fim ele conquistou tudo de novo, o dinheiro, né? Conseguiu tudo de novo, mas ela roubou o dinheiro. Aí ele fala, como você se sentiu roubando? Ela falou, me senti inteligente, habilidosa. E aí ele fala, qual a melhor forma de se vingar de uma pessoa narcisista? E ela fala, normalmente nada me afeta, porque virão outras pessoas. Talvez se a pessoa tirar a atenção, né, a minha atenção.
Aí eu vou buscar uma maneira dessa pessoa voltar. Eles vão manipular a pessoa para que ela volte, né? Ela fala, e eles sempre voltam. Penso que as pessoas são como são. Ela termina dizendo isso, né? Porque ele fala para deixar uma mensagem ali. Interessante que a psicopata fala. Ela não queria falar, mas no fim, e é o que eu já sabia, gente, contato zero é o que mais atinge essas pessoas. É você cuidar de você, é você seguir sua vida, porque o ego é tudo para eles. Então você seguir sua vida sem precisar deles, eles perceberem, nossa, eu não importo, isso não é algo legal. E o psicopata jamais, porque eles acham que famosas. Eu é que mando aqui, eu que sou o poderoso, a poderosa, quem decide quem vai e quem sai sou eu. Então o contato zero tira totalmente o controle sobre eles e eles não suportam, eles precisam ter o controle, eles precisam dominar, eles precisam, tudo é um jogo para eles. E é isso que acontece. Nós temos uma vida, nós temos amor, nós temos um Deus, temos propósito de Deus em nossas vidas. Eles não têm vida, a vida deles é destruir a vida dos outros. Então, quando você tá num relacionamento assim, eles estão o tempo inteiro jogando, pra eles é uma diversão. Eles estão ali, tipo, é um jogo. Estão testando você. Eles não têm mais nada pra fazer na vida. Tédio que eles têm lá dentro. Imagina você viver sem Deus, sem ter amor dentro de você. A pessoa não vive, a pessoa é morta já por dentro. Não tem vontade e alegria de viver, eles não têm isso. A alegria deles, o que resta a eles é tirar a paz dos outros. É fazer a vontade do papai deles, que é Satanás. Enquanto nós estamos vivendo uma vida de verdade, né? Então, gente, é contato zero, é a melhor coisa que você pode fazer e funciona, porque eu dei para várias, e realmente funciona. Então, não espere, porque você não está lidando com pessoas que têm sentimentos, que têm empatia. Eu espero ter ajudado com esse vídeo de hoje, que mais e mais pessoas possam conhecer, entender como é que eles funcionam, como é que tudo isso acontece, por que eles vêm em nossas vidas. Eles não veem a gente como pessoas, indivíduos que têm vontade própria, que têm vida. Não, eles acham que nosso propósito de vida é servi-los, é dar para eles o que eles querem. Eles são parasitas que estão ali só para sugar aquilo que a gente tem de bom. Fique firme em Deus, na palavra de Deus, e você estará protegido, protegida das setas do inimigo, que caia por terra toda a cilada do inimigo, toda a manipulação, todo o engano. Para honra e glória de Deus. Eu deixo esse vídeo aqui, espero ter ajudado. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Dê like se gostou, compartilhe com as pessoas que você crê que vai ajudar e se inscrevam aqui no canal se ainda não forem inscritos.